Agora a gente dá um pulo até Porto Alegre, um bairro que hoje é muito valorizado pelo mercado imobiliário, foi palco da contracultura. Essa história é resgatada em um novíssimo documentário que em breve vai ser lançado nos cinemas. As ruas de hoje pouco lembram o agito de 20, 30, 40 anos atrás. A área que atraía universitários que vinham do interior para estudar na URGS acabou se tornando ponto de encontro de jovens que se reuniam para beber, conversar, se divertir e criar arte. Lá pelo final da década de 80 a gente tem um monte de bar localizado em vários pontos do Bonfim. A gente tem um público que frequenta esses bares e começa a transitar de um bar para o outro, finalizando inevitavelmente na Oswaldo Aranha, onde acaba se reunindo essa multidão assim, que acabava inviabilizando o trânsito de carros, de ônibus. Desse encontro acabam surgindo algumas bandas, algumas ideias de filmes que acabam vindo a se tornar filmes depois, peças de teatro e tal. Então era um público frequentado, era um espaço frequentado bastante pelo público ligado às artes, à cultura, e que também trazia um público genérico, assim, de estudantes universitários, jornalistas, gente que só queria fazer festa mesmo e tal. O filme mostra o movimento cultural vivido aqui em Porto Alegre e em diferentes cidades do Brasil nas décadas de 70 e 80. O cenário para retratar este momento histórico aqui na capital foi, é claro, o bairro Bonfim. A gente mostrou o filme Agora Não É Tudo Verdade semana passada em São Paulo. Um pernambucano me esperou na saída para conversar comigo e dizer: pô, isso que tu mostrou aqui que aconteceu em Porto Alegre aconteceu em Pernambuco também. Em Recife só muda o nome das pessoas, mas as iniciativas, as coisas que estavam acontecendo por lá eram muito semelhantes com o que aconteceu em Porto Alegre, tu retratasse no filme. Então é uma forma de falar sobre o início dos anos 80 no Brasil através da nossa aldeia, através de Porto Alegre. Para compor este mosaico de diferentes grupos e traduzir para as telas um movimento de contracultura com tal expressividade, foi necessário ouvir e filtrar cerca de 40 depoimentos. Esses anos 80 é uma fraude, uma fraude. A gente teve que ter pessoas que nos falassem sobre o cinema produzido no final dos anos 70 e início dos anos 80, sobre o rock que estava se consolidando em Porto Alegre naquele período, sobre iniciativas experimentais na televisão que ocorrem na TVE naquele momento, o teatro que estava acontecendo em Porto Alegre, literatura, artes plásticas. Então a gente tenta mostrar que tudo isso, na verdade, não são elementos isolados, assim. Tudo isso tinha ligação com essas pessoas, elas tinham ligação entre si e elas tinham ligação com o bairro. A efervescência era tanta que começou a atrapalhar os moradores que queriam tranquilidade. Aos poucos, o bairro, que tinha pontos de venda de drogas a céu aberto, viu a aglomeração diminuir. E hoje o movimento é pontual em alguns bares remanescentes, como o Ocidente e a Lancheria do Parque. Realmente era muita gente na rua e aí rolava bagunça, rolava gritaria e tal, o pessoal não conseguia dormir, e isso era praticamente todos os finais de semana. No entanto, isso que aconteceu naquele momento, e foi importante que tenha acontecido naquele momento, na minha opinião, acaba meio que influenciando as gerações futuras, né? Então a gente vê muitos dos lugares que abriram no bairro hoje, que transformam o Bonfim hoje num lugar tão especial, tão gostoso, de sair de manhã cedo num sábado, caminhar, tomar um café num lugar, almoçar num outro, terminar tomando uma cervejinha com um amigo em outro lugar e tal. O longa Filme sobre um Bonfim tem 1h30. Foi finalizado no final do ano passado e participa de mostras pelo Brasil com uma repercussão positiva. Ele deve entrar em cartaz no segundo semestre deste ano. A expectativa é saber o que os gaúchos vão achar. Na verdade, quando eu estava mostrando o documentário no centro do país, eu estava bastante ansioso, mas depois que passou lá e que foi bem recebido, eu confesso que eu estou ansioso para ver o que os gaúchos vão achar do documentário, porque a crítica é mais direta, mais próxima, né? O Imóvel Class TV Especial direto de Canoas fica por aqui. A gente volta no próximo sábado com mais notícias do mercado imobiliário, de arquitetura e decoração. Tenha um ótimo domingo e até lá!